Conexão CBN. E o nosso mentor de negócios, Marcelo Baratella, já está chegando por aqui hoje para falar sobre o tema essencialismo, né? É a disciplina de fazer menos, porém melhor, né? É a nossa coluna de hoje, então a gente vai falar sobre o essencialismo. O que é? Por que ele é tão necessário hoje? Bom dia, Baratella. Bom dia, Fernanda. É essencial mesmo a gente falar disso, porque o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo numa época que está todo mundo ocupado. Qualquer assunto que a gente fala, todo mundo fala que está na correria, não é isso? Correndo atrás do rabo. Mas pouca gente está se sentindo produtiva. Isso é um negócio que está todo mundo muito preocupado. As pessoas exaustas, ansiosas. Nesse final de ano, então, o principal motivo é que tá todo mundo querendo saber como é que a gente resolve isso. E o essencialismo, o que é essencialismo? O essencialismo é uma ciência, é uma forma de pensar. Não é uma técnica de produtividade, é uma forma de pensar. Então, quando você decide que vai viver e trabalhar de forma mais intencional nas coisas e não reagindo ao tempo, ao que todo mundo joga sobre você, você consegue ser mais essencialista. E o essencialista não faz mais coisas em menos tempo. Ele faz coisas certas. Por exemplo, um empresário que tenta liderar, vender, atender, postar na rede social, ainda fazer o financeiro da empresa, ele fica correndo que nem um maluco e ele não faz o que ele deveria fazer, que é liderar e vender, por exemplo, e delegar o resto. Então, na prática, o essencialismo é escolher onde colocar a tua energia no teu dia. E por que é tão difícil ser essencialista no mundo hoje, que é tão cheio de oportunidades, tão cheio de distrações, né? Exatamente. Esse é o grande problema, né? Distração e oportunidade que aparece e a gente perde. Por que isso? Porque a gente tem um termo que chama FOMO, Fear of Missing Out. É um nome bonito em inglês, que significa o medo de ficar de fora. As redes sociais provocam muito a gente, o WhatsApp. Nós achamos que dizer não é perder oportunidade. E quando, na verdade, a gente podia ganhar mais clareza para as coisas, né? Então, o estímulo que vem de fora, as notificações, rede social, ela cria uma falsa urgência nas pessoas. E parece que tudo é prioridade. Então, a gente fica vivendo ocupado, mas perdendo a direção. Então, exemplo, você começa o dia com foco, abriu o celular só para ver uma mensagem. Pronto. O mundo tá te procurando. E 10 minutos depois você tá rolando um feed, vendo reels de motivação, e aí você já perdeu o foco da tua manhã. Então, nas empresas, isso é a mesma coisa que reunião desnecessária, alguém tá fazendo uma tarefa repetida várias vezes, tá tendo decisões mal pensadas, e isso prejudica muito. E, Baratella, como é que a gente faz para identificar o que realmente é essencial? Um filtro simples que a gente pode ter é assim, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Eu fico perguntando assim: se eu não fizesse isso que estão me propondo para fazer, o que realmente ia acontecer? Será que o meu objetivo maior não seria alcançado? Será que isso vai impactar mesmo a minha vida? Será que isso vai me sugar ou isso vai me dar mais força para fazer as coisas? Então, por exemplo, eu decidi parar de atender 10 tipos de cliente e vou ficar em 2 que são muito importantes para mim, mais rentáveis. A minha empresa vai crescer melhor. É isso. Na vida pessoal, quando eu decido comer melhor, dormir melhor, fazer uma academia, e aí eu corto outras coisas que não vão somatizar na minha vida. Então, rever a agenda, gente, é super importante. Uma outra dica que eu dou é tenta riscar 20% das tarefas que você tem na semana que não mudariam nada na sua vida se elas fossem canceladas. Isso vai te liberar mais foco, e com mais foco eu determino mais, eu vou mais a fundo nos meus objetivos. E tem uma expressão que é explorar antes de se comprometer. O que significa isso? Então, olha só, explorar antes de se comprometer. Se eu tenho mentalidade de essencialista, ser essencialista não é ser impulsivo, é ter mais critério. Sabe aquelas pessoas que, quando você fala algo, ela fala assim: será que isso vale meu tempo, minha energia? Será que isso vale o meu dinheiro? Pensar um pouquinho antes, sabe? O dono de uma empresa que recebe uma proposta de parceria, ele fala: vamos nessa. Esse é o não essencial. O essencial,
ele analisa o retorno daquilo, ele conversa com o time dele, ele pergunta para as pessoas se faz sentido, e aí isso traz menos retrabalho, menos frustração. É como se antes de aceitar algo eu usasse a regra sim, de pensar assim. Se não for um sim absoluto, eu posso ter isso como um não mais educado. Então, dizer não é a forma mais rápida de proteger o que é essencial. Então, não tenhamos medo de negociar os nãos. Porque falar não é fácil, mas quando eu consigo negociar o não, aquilo pode se tornar menos problemático para mim. Então, por isso que é importante explorar. Baratella, a gente já caminha para o final da nossa coluna e eu tenho que confessar que eu fico um pouquinho culpada, né? Na hora de eliminar o que não é essencial. Exatamente. A gente fica culpado, a gente fica... porque a gente às vezes não tem coragem de eliminar. Essa é a grande verdade. Para quem que eu tô falando não? É pro meu filho, para minha mulher, é pro meu chefe. Então, significa decepcionar pessoas no curto prazo, e isso aí é muito ruim. E eu costumo dizer o seguinte, se não é um sim claro, é um não. Então tem pessoas que falam, vamos ou não vamos? Você fica na dúvida? É melhor falar não. Então, reuniões mais rápidas, gente. Vamos fazer uma reunião mais rápida, 15 minutos, 20 minutos em pé, com pautas obrigatórias. Só participa quem precisa. Vamos falar de resolver o problema e não do problema, sabe? Então, assim, lista, gente, tudo que não é essencial na sua rotina, corta um pouquinho, de 10 a 20% toda semana, coisas que você não precisa fazer, e que no fim vai sobrar espaço, sim, para você viver melhor. E aí você não fala que você não tem problema de tempo, entendeu, Fernanda? Entendi. Marcelo Baratella, nosso mentor de negócios, muito obrigada por mais essa participação com a gente aqui no Conexão CBN. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigado, e vamos viver de forma mais essencial. Valeu.